Boa tarde. Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Na tarde desse dia, venho eu aqui mais uma vez trazer uma mensagem para os amados irmãos, para as amadas irmãs. E hoje eu quero trazer uma palavra no que diz respeito do Evangelho, lá da época do Antigo Testamento, do Evangelho, do período dos apóstolos, e compará-lo com o Evangelho dos dias atuais. E com isso, eu queria trazer duas passagens bíblicas. Uma se encontra no livro de Marcos 10:45, e a outra se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17. Mas primeiro, eu queria perguntar aos amados irmãos, que estão hoje apenas me ouvindo, não estão me vendo no vídeo, apenas me ouvindo no áudio. Eu queria vos fazer uma pergunta. Qual o verdadeiro Evangelho? É o Evangelho lá dos profetas, sacerdotes, de Cristo, dos apóstolos, evangelistas e diáconos, do tempo da graça, ali no início? Ou o Evangelho dos dias atuais? Até porque Jesus Cristo, quando ele, após a sua ressurreição, ele, antes de subir para sentar à direita de Deus Pai, ele deixou uma missão, uma ordem, e comissionou os seus discípulos a fazerem algo. Ele não comissionou, não ordenou, não deu uma missão para os seus discípulos, para eles mentirem. Não deu uma missão, um comissionamento, uma ordem para eles iludirem as pessoas. Não deu uma ordem, não os comissionou, não nos deu uma missão para eles venderem a palavra, e nem obrigar quem lhes ouviu a comprar sua fé. Não, Jesus Cristo, ele não fez nada disso. Olha só o que Jesus Cristo, olha a ordenança, a comissão que Jesus Cristo deu para os seus discípulos. Está no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Foi somente isto que Jesus mandou os seus discípulos fazerem. E ele falou: ide e fazei discípulos. E os discípulos que possivelmente, posteriormente, viessem a ser feitos pelos seus discípulos apóstolos, eles tinham que fazer as mesmas coisas que os apóstolos lá no começo fizeram. Mas aí, mais uma vez eu faço uma pergunta: qual o verdadeiro Evangelho? É o Evangelho de hoje, que é pregado dentro das igrejas? Um evangelho falso, um evangelho anátema, que não tem levado ninguém para lugar nenhum, que não tem mostrado para ninguém nenhum lugar eterno, nem o céu, nem tampouco o inferno, que não tem trazido ao coração do homem o temor a Deus. Hoje nós vivemos um evangelho
de pura balela, um evangelho medíocre, um evangelho de blá blá blá, que não tem salvado ninguém. Pelo contrário, hoje nós temos vivido um evangelho de individualismo, onde quanto mais você tem que ter. Se o teu irmão tem 2, você tem que ter 4. Se o teu irmão tem 4, você tem que ter 8. Se o teu irmão tem 8, você tem que ter 16. Se o teu irmão tem 16, você tem que ter 32. E assim sucessivamente. Hoje se tem ensinado um evangelho do visível e do palpável. O evangelho deste século, que o homem tem acrescentado coisas às escrituras sagradas. Mas veja bem o que o Senhor Jesus Cristo, através da vida do apóstolo Paulo, através da vida do apóstolo João, ele fala ao livro de Apocalipse. Ali no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 18 e no verso 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. É uma coisa interessante, que Deus fala que se nós acrescentarmos qualquer coisa às escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia, Deus haverá de acrescentar em nossas vidas todas as pragas que estão escritas na própria Bíblia. E olha que não são poucas. E se nós viermos a tirar qualquer coisa, Deus também haverá de tirar uma parte nossa da cidade santa. Mas o que os homens hoje, que entre aspas se colocam como líderes espirituais, líderes cristãos, com as suas igrejas suntuosas, têm ensinado hoje? Vamos ver o que o Senhor fala ali no livro de Marcos, capítulo 10, no verso 45. Veja bem o que o Senhor fala. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A palavra de Deus, ela diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Temos visto pastores fazendo isso? Nos últimos dias, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que a liderança da igreja as abandonaram, as deixaram como um navio à deriva, não as procuram, não as abraçam. O que está acontecendo com a liderança da igreja? Veja só o que o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17. Ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, para que a palavra da cruz ela não fosse anulada. E algumas outras Bíblias, para que ela não se fizesse vã. Que palavra hoje tem se ministrado dentro das igrejas? Qual o conteúdo da minha e da tua, da nossa mensagem hoje? Nós como líderes, nós como pastores, qual o conteúdo da nossa mensagem?
Será que nós temos ensinado o verdadeiro evangelho? Ou nós temos apenas alimentado a carne daquele que nos ouve? Ou nós temos alimentado o espírito de quem nos ouve? Porque uma coisa é eu alimentar a carne do homem, a outra coisa é eu alimentar o espírito do homem. Se eu só alimento a carne do homem, este homem ele vai para o inferno. Se eu alimento o espírito do homem com a santa palavra de Deus, pode ter certeza, esse homem vai para o céu. Que tipo de evangelho nós temos ensinado hoje? Qual o tipo do conteúdo da mensagem que a liderança das igrejas, independente de placa? Muitas das vezes as pessoas falam para mim: pastor Augusto, o senhor fala muito da igreja. Não, não falo muito da igreja não. Porque veja bem, Jeremias, Ezequiel já falavam a respeito dos falsos profetas. O apóstolo Paulo, Pedro, Judas falavam a respeito dos falsos profetas. Se eles lá atrás já falavam a respeito do jeito que a igreja haveria de estar hoje, por que eu não posso falar? Principalmente nos dias atuais, que a igreja do Senhor está lotada de falso profeta, cães vorazes, que não está nem aí para a tua salvação, que não está nem aí para saber aonde tu vai passar a tua eternidade, se tu vai para o céu, se tu vai para o inferno. Eles não estão nem aí. Porque quando eu me preocupo com a eternidade de uma pessoa, quando eu me preocupo aonde a pessoa vai passar a sua eternidade, eu ensino o evangelho de Cristo. Eu não falo de prosperidade, não falo de vitória, não encho a igreja com essas malditas campanhas, porque são 3 pontos malditos dentro da igreja. São essas pragas dessas campanhas e as pragas da teologia, da vitória e da prosperidade. Isso tira o coração do homem de Deus. Isso tira o foco da adoração do homem para com Deus. O que nós temos ensinado? O que nós temos buscado? Aí o Senhor vai falar: louco, e se hoje pedirem a tua alma? Deus não vai tomar ninguém por inocente, nem a mim, nem a você, nenhum de nós. Nós que temos a responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo, Deus vai nos cobrar. Aqueles que têm a responsabilidade de ouvir, ou seja, de aprender aquilo que o responsável da anunciação do evangelho vai falar, ele também será cobrado. Porque Deus vai cobrar o que você procurou aprender. De nós que pregamos, o que você procurou ensinar. Ou seja, Deus vai cobrar de todos nós. O que nós temos ensinado, o que nós temos buscado, temos apenas aberto nossa boca para blá blá blás, apenas temos buscado aquilo que alegra a nossa carne. Olha, eu tenho uma triste notícia para vos dar. Existem 2 lugares eternos. Um é o céu, o outro é o inferno. No céu, não é qualquer pessoa que vai entrar, não é de qualquer maneira que vai entrar. Só que no inferno se entra de qualquer maneira. No céu não. Para entrar no céu, aqui na terra, tem que se aprender, buscar o aprendizado da palavra de Deus, abrir mão das coisas deste século,
Porque o próprio Senhor diz no livro de Tiago que aquele que se constitui amigo deste mundo se coloca na qualidade de inimigo de Deus. O que nós temos buscado? O que nós temos ensinado? Será que nós não estamos apercebidos da volta de Jesus Cristo? Os acontecimentos que antecedem a volta do Cordeiro, será que nós líderes não temos falado disso dentro das igrejas? Será que nós não temos advertido ao povo a respeito de que Jesus está voltando? Mortes em grande escala, a proximidade de uma terceira guerra mundial, o nosso adversário, as trevas, o inferno, ganhando espaço, ganhando campo, ganhando terreno, e os crentes perdendo espaço, perdendo campo, perdendo terreno. Melhor dizendo, se associando a este mundo. Humanamente, não está se prostrando diante deste mundo, mas o está aceitando dentro da igreja e também nas suas vidas. Será que temos buscado estudar minuciosamente as Escrituras Sagradas, para saber que por detrás de tantas coisas que aos olhos humanos parece tranquilo, mas nada está tranquilo? A própria palavra de Deus, ela diz que quando começarem a falar de paz, aí que a chapa vai esquentar. Meu Deus, o que nós temos buscado, o que nós temos ensinado, falta pouco, amados irmãos, falta muito pouco para o anticristo se levantar, para ele começar a governar esta terra. E se Jesus voltar agora, você sobe ou você fica? E se nós agora tivermos o dano da primeira morte, nós vamos para o céu ou nós haveremos de ter o dano da segunda morte? Será que nós não estamos nos preocupando com essas coisas? Será que nós não estamos preocupados com o nosso futuro eterno? Comece a estudar a palavra de Deus. Comece a se aprofundar nos dias que estão por vir. Porque se não tiver quem ensine dentro da igreja, se não tivermos um pastor que se importe com nossas vidas, com o nosso futuro, o povo de Deus vai para o inferno. Se você mesmo não se preocupar com a tua vida, olha, tu não vai morar no céu. Se você não se preocupar com a tua vida espiritual, se na tua concepção ser crente é simplesmente colocar uma Bíblia embaixo do braço e ir todos os cultos no transcorrer da semana, isso te dá garantia de morar no céu? Olha, eu te dou um triste alerta. Isso não diz que você vai para o céu. Temos que aprender a fazer tantas coisas. Temos que aprender a cultuar corretamente ao Senhor. Temos que aprender a adorar corretamente ao Senhor. Temos que aprender a amar corretamente ao nosso irmão. Meu Deus, temos que fazer como ali Jesus falou, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Você tem servido? Você tem dado a sua vida por alguém? Pelo sorriso de alguém? Você tem procurado alguém para abraçar? Você tem procurado alguém para emprestar o seu colo?
para fazer um bem a alguém, você tem feito isso? No livro de Tiago 4, fala que aquele que sabe que deve fazer um bem e não faz, nisso está pecando. 99,9% dos crentes estão num tremendo de um pecado, porque não fazem bem nenhum. Buscam apenas benfeitorias pessoais. Só olham para o seu próprio umbigo, não se importando com quem está ao seu redor. E com isso, nós estamos pecando. Não são as minhas palavras. Depois você vai lá no livro de Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Que bem eu e você temos feito? Meu Deus, isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Por quantas vezes, somente nesse ano, hoje é o dia 1º de dezembro do ano de 2017, o último mês do ano, o mês 12, somente nos 11 primeiros meses desse ano de 2017, por quantas vezes nós emprestamos o nosso colo para alguém, emprestamos nossos ombros para alguém, estendemos as nossas mãos para levantar o caído, sorrimos para alguém, abraçamos alguém, emprestamos nossas lágrimas para quem já não tinha mais lágrimas para chorar. Por quantas vezes nós fizemos isso somente nos 11 primeiros meses desse ano? Meu Deus, quantas vezes falamos de Jesus para alguém somente nesse ano? Meu Deus, ainda queremos morar no céu? Não vai, ninguém desse jeito vai morar no céu. Jesus Cristo só vai levar uma igreja comprometida com a sua palavra. Jesus Cristo só vai levar para o céu os praticantes da sua palavra. Somos compromissados com a palavra de Deus. Eu não digo com a igreja, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Então o compromisso não é com a igreja, o compromisso é com a palavra de Deus. Temos compromisso? Temos tido compromisso com a palavra de Deus? Temos praticado a palavra de Deus? Se nem eu nem você temos compromisso com Deus, ou compromisso com a palavra de Deus, com a obra de Deus, me perdoem, mas nenhum de nós haverá de ver a face de Deus. Todos serão lançados no inferno, porque só existem 2 lugares eternos: o céu e o inferno. E entre uma eternidade e a outra existe um grande abismo que separa a ambas as eternidades. Quem está no céu não pode ir para o inferno, e quem está no inferno não pode ir para o céu. A escolha é tua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Aonde eu e você, aonde nós queremos passar a nossa eternidade? No céu ou no inferno? Fica aí esta pergunta, esta indagação para você. Eu coloco este ponto de exclamação no seu coração. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar a vossa vida e que os amados irmãos, que as amadas irmãs tenham um ótimo final de semana. Jesus Cristo vos abençoe. Shalom Adonai.